O livro de Eclesiastes, ele faz parte, como eu já falei, desse grupo chamado livros poéticos. E como a gente vai ver logo na sequência, ele faz parte de uma categoria dentro dos livros poéticos, de livros com teor mais filosófico, como uma espécie de monólogo. Antes da gente entrar propriamente nesses detalhes mais profundos a respeito do tema e da dinâmica de linguagem do livro de Eclesiastes, é importante a gente tratar de aspectos introdutórios do livro, como, por exemplo, o nome do livro. Então, o livro de Eclesiastes, ele tem o seu nome que deriva da palavra grega. O nome Eclesiastes, né, em português, ou até mesmo em inglês também é o mesmo nome, ele deriva dessa palavra grega eclesia, que significa assembleia. Por que o livro de Eclesiastes é chamado assim? Bem simples, porque a palavra inicial, né, ou o livro inicia os seus versículos com uma palavra que é a palavra kohelet, né? Essa palavra vem do hebraico kahal, que significa assembleia ou congregação. Então, o livro é chamado de eclesia porque essa é a palavra grega para assembleia. É o correspondente grego para a palavra hebraica kahal. O kohelet é o pregador. Por isso que, por exemplo, na maioria das Bíblias, né, estou usando aqui a Nova Almeida atualizada, começa assim, ó, palavras do pregador. É assim que inicia o livro de Eclesiastes, as palavras do pregador, ou as palavras daquele que fala à assembleia, que diz algo à assembleia. Por isso que ele é chamado de kohelet, ou, no grego, eclesia, e o nome que a gente tem em português é derivado do nome grego, né? Então, kohelet remonta, por exemplo, a esses capítulos aqui, né? Esses versículos, desculpa, especificamente de 1 Reis 8, né? O que acontece em 1 Reis 8? Eu convido você, se você estiver com a sua Bíblia aí acompanhando o nosso estudo, para você voltar rapidamente. Em 1 Reis 8, a gente tem a dedicação do templo feita por Salomão, onde Salomão fala diante de toda a congregação de Israel, de toda a assembleia. Então é muito importante essa ideia ser associada aqui, porque como a gente vai ver mais para frente, é importante esse diálogo, essa conversa do livro de Eclesiastes com o episódio da dedicação do templo, feito por Salomão em 1 Reis 8. Outro detalhe importante, essa palavra ela ocorre 7 vezes no próprio livro, né? Essa palavra assembleia. Então isso é importante para a gente conhecer o nome de Eclesiastes. Vem do grego eclesia, que na verdade é uma tradução da palavra hebraica kahal, congregação. Quando o povo de Israel se reúne em volta do Sinai e Deus se manifesta e dá os mandamentos, aquele é o dia da congregação, da kahal, aparece aqui. Outro detalhe muito importante e discutido por todos os estudiosos, e também não é uma coisa simples, é a autoria do livro. O livro, ele, apesar de começar dizendo, né, ou indicando, né, que esse autor do livro, ou aquele que fala, é um pregador, que é filho de Davi, rei de Jerusalém, né, ele não explicita que o autor seja Salomão. Ou ele não explicita, por exemplo, que possa ter sido uma pessoa que escreveu como se fosse Salomão escrevendo. Mas a gente tem que ir para os detalhes do texto e o que o texto parece indicar. Então, o que o texto parece indicar aqui em relação a essa autoria que tradicionalmente é associada ao rei Salomão? Primeiro, no livro a gente tem várias referências a assuntos como, e aqui vão ser assuntos que têm a ver, né, dialogam, conversam com a vida de Salomão. Olha lá, pedido por sabedoria, construções no geral, a gente sabe pelo livro de Reis ou outros livros da Bíblia, que Salomão construiu muita coisa. A construção do templo, especificamente, e crises políticas em relação à sucessão. Vale lembrar aqui, né, que Salomão, na sequência, né, de reis que deveriam vir, ele não era necessariamente o rei que deveria assumir, porque ele tinha irmão, né, um irmão mais velho que deveria ser o sucessor na linhagem real. Só que é ele que assume o trono, e tem várias crises em relação a isso. Outro detalhe, em Eclesiastes 1:1, como eu já comentei, há a menção de filho de Davi, né? Aqui, palavras do pregador, filho de Davi.
que é importante em relação a isso é que 10 vezes essa expressão, filho de Davi, aparece na Bíblia hebraica, né, ou no Antigo Testamento, sendo que 7 delas são em referência a Salomão. Interessante, né? Poxa, se 7 das 10 são para Salomão, há mais um ponto aí a favor de Salomão ser associado como aquele que fala aqui no livro. Em Eclesiastes 1:12, a gente tem a menção a rei de Israel em Jerusalém, né? E isso é bem importante, porque Salomão, ele é o único que vai reinar aí, ou é o último que vai reinar nesse período. E a questão é, né, mais do que esses pontos separadamente, a soma de todos parece fortalecer a intenção de que quem leia o livro entenda que o livro é palavra do rei Salomão. E um último detalhe, em 1 Reis 8, o tema da relação pai-filho entre Davi e Salomão ele é recorrente, né? Com uma menção à construção do templo, e esse padrão de 7 vezes também é um padrão de Cântico dos Cânticos, que traz o nome de Salomão 7 vezes. Então esse padrão de 7 parece ser um padrão recorrente aqui, parece ser um padrão recorrente em Cântico dos Cânticos, etc. Como eu falei para vocês, né, a questão da autoria ela é altamente debatida entre os estudiosos, mas segundo esses elementos e outros ainda que vocês com certeza encontrarão ao estudarem mais esse livro e lerem sobre ele, é que o livro, independente de quem tenha escrito, tem uma intenção, que é você achar, ler, pensando em Salomão como o autor, né, dessas palavras, como aquele quem fala. Essa é a ideia, que você associa essas palavras ao rei Salomão. Outro detalhe ainda introdutório, bem importante, tem a ver com a datação do livro. Então, o primeiro detalhe importante tem a ver com normalmente o que é feito, né? Normalmente, esse livro vai ser datado como outros livros da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento, em relação aos retalhos dele, né? Vocês já devem ter ouvido falar da crítica das fontes e de como os livros são enxergados como coxa de retalhos de épocas diferentes, com influências diferentes e tal. A gente vai chegar mais para frente nisso aqui, não vamos entrar necessariamente na discussão do método histórico crítico em relação ao livro de Eclesiastes, mas tem alguns detalhes que são importantes a gente mencionar e que nada tem a ver com essa abordagem. Primeiro, o livro de Eclesiastes ele tem vários paralelos com textos egípcios antigos de literatura sapiencial. Então, o que é a literatura sapiencial? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade nesse curso de estudar, por exemplo, o livro de Jó, e eu sei que vocês tiveram lá uma introdução à literatura sapiencial com o Dr. Reinaldo Siqueira, e aqui eu gostaria de lembrar vocês sobre um detalhe da literatura sapiencial do Antigo Oriente Próximo ou do Antigo Oriente Médio. O que é a literatura sapiencial? A literatura sapiencial tem a ver com ensinos, instruções de sabedoria que eram comuns no Antigo Oriente Próximo. Então, essa literatura basicamente se desenvolve em duas vertentes. A primeira delas, que é a sabedoria proverbial, né? Então ela, como eu coloquei, aparece na forma de ditados curtos e diretos ao ponto. Eles expressavam conselhos e regras para a felicidade e o bem-estar, ou resumiam a sabedoria adquirida pela experiência e faziam observações pertinentes acerca da vida. Então, um exemplo desse tipo de sabedoria, a gente não precisa nem, né, pensar muito, Provérbios. Provérbios é um livro, tem ditados curtos e etc. Agora, outro tipo é a sabedoria contemplativa ou especulativa, que expressa na forma de monólogos, diálogos ou ensaios que exploram os problemas básicos da existência humana, tais como o sentido da vida ou o problema do sofrimento. Então, esse é um caso específico do livro de Jó, ou também, como a gente vai ver aqui, do livro de Eclesiastes. Então, o livro de Eclesiastes parece fazer parte dessa segunda categoria. Ah, mas ele tem ditados curtos de vez em quando. Claro, né? Isso não tem problema nenhum. Mas, majoritariamente, ele faz parte da segunda categoria, que envolve mais uma literatura contemplativa, de sabedoria, né? Lembrando,
Isso eu estou falando porque eu quero mostrar para vocês que esse tipo de literatura já existia, né, ao redor de Israel. Então, no Egito era muito comum esse tipo de literatura sapiencial que se aproxima bastante da linguagem aqui de Eclesiastes. Então, olha só, ainda sobre essa literatura sapiencial. Ela era essencialmente prática, ética e, no caso aqui, religiosa, né? Então, primeiro, prática. Os problemas tratados nesse tipo de literatura eram essencialmente práticos, então tem a ver com o dia a dia e o bem-estar do ser humano. E a forma de raciocínio ela é concreta, com pouca abstração ou teoria. Então, a ideia é, né, eu até coloquei de exemplo, que no mundo grego o abstrato, né, a união faz a força. O que é união? É um conceito, né, de estarmos juntos e etc. No pensamento da literatura sapiencial do Antigo Oriente Próximo, né, é diferente a coisa. A dinâmica é muito mais concreta. Então, eu coloquei o mesmo exemplo numa lógica desse pensamento oriental, 2 cães matam um leão. Então, 2 juntos conseguem vencer alguma coisa maior. A ideia a união faz a força. Mas vocês percebem que a concretude dessa segunda frase, ela tem um elemento muito mais forte em termos de imaginação e também de acabar com qualquer teorização, né? É concreto, é real. Ética também, além de prática, porque essa sabedoria do Antigo Oriente Próximo, ela estava intrinsecamente concentrada nas questões éticas. Então, o que deve fazer, o que não deve fazer e o porquê. Essa era a questão essencial. Só que é importante destacar um detalhe, que o mundo religioso do Antigo Oriente Próximo não se preocupava com questões éticas. Então, lembra, a gente está falando dos arredores de Israel. Nos arredores de Israel existia esse tipo de literatura, de sabedoria, que era prática, que era ética, né? E eu coloquei religiosa, mas esse religioso tem a ver mais especificamente com Israel, não com os arredores. Por quê? Porque a literatura do Antigo Oriente Próximo, então fora de Israel, esse tipo de literatura de sabedoria focava exclusivamente nos aspectos práticos e éticos. A religião era outra camada, outra esfera de discussão. Então a religião tinha a ver com mágica, tinha a ver com tentar barganhar com os deuses, adivinhar o que os deuses esperam da gente e discutir com eles para conseguir também o que eu quero. Diferente do caso aqui da literatura sapiencial da Bíblia hebraica, da literatura de sabedoria do Antigo Testamento. A literatura de sabedoria do Antigo Testamento funde ética, prática, com relação com Deus. Isso é muito, muito interessante, porque no pensamento bíblico ou no pensamento de Israel, não existe divisão do secular, né, do ético com o religioso. Né? As coisas estão completamente costuradas. Por isso que conhecer a Deus tem a ver também com conhecer o próximo. Né? Se preocupar com Deus tem a ver com se preocupar com o próximo. Eu posso estar agindo espiritualmente, fazendo uma boa ação, né? Normalmente a gente pensa, não, pregar é eu subir lá no púlpito e falar da Bíblia lá na frente. Só que no pensamento da literatura sapiencial bíblica, não é assim. Né? Eu posso pregar de um monte de formas diferentes. Eu posso estar tratando de questões religiosas ao fazer um bolo, ao fazer um pão, né? Todas essas coisas são também do campo espiritual. Ainda da datação, é importante a gente destacar que a introdução do livro ela vai seguir, como eu já estava falando, no paralelo com a literatura sapiencial egípcia, os padrões de obras da sabedoria egípcia desse período. Ó, vocês veem que é um período bem vasto, né? Da 5ª dinastia à 20ª dinastia. E daí alguns podem falar, tá vendo, Eclesiastes é um livro de sabedoria emprestada dos egípcios, etc. e tal, né? Vamos lembrar alguns detalhes bem explícitos que estão lá no texto, que Salomão teve fortes relações com o Egito, né? E com certeza ele, nessas relações, conheceu muita coisa de lá, mas também passou muita coisa de Israel para o Egito. Então, primeiro, né? Lá em 1 Reis 10,
28 e 29, vai falar dessas alianças políticas, auxílios em construções e questões de costumes e, por exemplo, a compra de cavalos, né? Quero ler com vocês lá, 1 Reis 10, versículos 28 e 29. Olha lá, diz assim: os cavalos de Salomão vinham do Egito e da Cilícia, e comerciantes do rei os importavam da Cilícia por certo preço. Importava-se do Egito um carro de guerra por 60 moedas de prata e um cavalo por 150. Nas mesmas condições, as caravanas os traziam e os exportavam para todos os reis dos heteus e para os reis da Assíria. Então você vê relações comerciais, né? Salomão imitando os costumes dos egípcios de ter cavalos. Tanto é que depois os profetas várias vezes vão associar a confiança nos poderes humanos com o Egito, né? Porque são aqueles que confiam nos cavalos, né? Jeremias, Isaías vão falar sobre isso daí. Em 1 Reis 11:1, a gente vê Salomão casando-se com uma princesa egípcia, né? Então, você vê que é bem concreta, né, a relação dele com o Egito. E 1 Reis 4:30 vai mencionar que a sabedoria de Salomão superou a sabedoria do Egito. Então, destacando no próprio texto a sabedoria egípcia, mas não só isso, dizendo que a sabedoria de Salomão supera a do Egito. Ainda do estilo literário de Eclesiastes e dessa impregnação egípcia, é muito curioso que Eclesiastes, e eu vou falar bastante disso, né, na próxima aula principalmente, que ele tem um estilo de debate com o eu interior. Então o livro de Eclesiastes é como se fosse uma pessoa discutindo com ela mesma. E essa discussão, né, é bem psicológico, psicanalítico, né, a questão aqui, e esse eu interior está sempre em tensão. Há sempre uma tensão. Eu penso assim, mas ao mesmo tempo em certos momentos eu penso de outra maneira e assim por diante. Esse tipo de literatura, né, esse debate com o eu interior, aparece também na literatura sapiencial egípcia, que é o que a gente estava falando. Então, por exemplo, esse texto chamado Disputa entre o Homem e o seu Ba, né? A outras traduções coloca debate de um desesperado e a sua alma, né? O Ba se refere a essa alma. Então, esse documento é um papiro aí dos finais da dinastia, né, 12, e ele vai representar a introspecção de um homem vivo que vai debater entre duas opções: continuar a viver ou morrer, né? E assumindo o homem a defesa da morte e o Ba a defesa da vida, né? Ele não é um texto religioso, como eu já tinha falado, né? A literatura sapiencial ao redor de Israel não se desgasta com temas religiosos. A religião é da mágica, aqui é a ética. Mas você tem um estilo muito, muito similar, né? Você pode ver em vários comentários bíblicos isso, não é uma coisa, né, exclusiva, essa relação com esse tipo de literatura. Ou também Eclesiastes conversando muito com um gênero de literatura sapiencial egípcia chamado Sebait, né, que pode ser traduzido como ensinamentos, instruções sobre o quê? Sobre a melhor maneira de viver. Então, esse gênero tem a ver com um faraó que atinge uma idade avançada e daí ele escreve para o filho para preparar o filho para as complexidades que ele vai enfrentar na vida, né? E é interessante que normalmente quando a gente vai falar do livro de Eclesiastes, principalmente num contexto mais tradicional, conservador, teológico, religioso, a gente fala, né? Olha, o livro de Eclesiastes provavelmente foi um livro escrito por Salomão, já numa idade avançada, dando conselhos ao seu filho. É exatamente esse gênero de literatura, né, sapiencial egípcia. Na próxima aula, a gente vai continuar um pouco ainda essa introdução e eu quero destacar e eu quero mergulhar com vocês, porque para mim essa é a questão central do livro, né, no que é essa literatura de debate com o eu interior. O que é essa literatura de tensão, que é a do livro de Eclesiastes? A gente vai ver isso, né? Nós vamos ver a partir do que é esse estilo literário e a gente vai sair um pouco para a estrutura do livro e volta para essa questão central aí do livro de Eclesiastes. Até a próxima aula.